E aí você destrói o teu sistema gástrico, o seu sistema emocional vai para o espaço, você começa a ter síndromes, depressão e uma série de situações. Então, acredito que todo mundo saiba disso, que não é o corpo que é doente, mas sim o espírito. E a terapêutica espírita, já há algum tempo, vem justamente nos dar subsídios de atuar nessa questão, mostrando para o frequentador da casa espírita que, além desse corpo que ele tem, que ele precisa cuidar, que nós precisamos cuidar, ele também precisa cuidar dos demais corpos que ele tem. Como que se cuida disso, de um corpo que é invisível, não é para nós? Justamente através das ações, dos pensamentos que nós temos diariamente. Quanto mais negativo é o pensamento, mais eu estou destruindo o meu perispírito e, consequentemente, estou destruindo o meu núcleo etérico, o corpo vital. E isso vai se refletir no corpo físico. É por isso que os espíritos responderam a Kardec que quando o espírito tem eles falam gênio, mal, ou uma índole negativa, esse espírito pode estar num corpo sem braço e sem perna, ele vai ser ruim, ele vai ser negativo, ele vai demonstrar, seja através da fala, do olhar, ou de grunhidos, você vai sentir que ele é um espírito que não é medianamente evoluído, não aceita determinadas questões. E se um espírito evoluído habitar num corpo deficiente, você vai perceber também que ele é um espírito evoluído, mesmo que ele não manifeste toda a sua inteligência ou não consiga manifestar toda a sua ideia. Por quê? Ele está comandando não só esse corpo físico, que momentaneamente está refém de determinadas leis, mas ele está comandando o seu duplo etérico e o perispírito. Então ele consegue manifestar a sua essência através destes corpos. Não tem como esconder isso. Para alguns, o duplo etéreo é uma duplicata do corpo físico, menos ou mais radiante, dependendo da criatura. Como os espíritos reconhecem a gente no plano espiritual? Eles não vão reconhecer a gente porque quem foi radialista, advogado, expositor. Não, vão reconhecer pela qualidade da energia que está irradiando deste corpo perispiritual. É isso que define as nossas identidades, classificação, qual colônias, como ele disse, nós vamos habitar. Nós não vamos precisar falar, quero ir para nosso lar, não. Pela classificação da energia do perispírito, já sabe, olha, esse aí evoluiu, esse aí tinha tudo para evoluir, mas ficou estacionado, esse aí nem quis saber de evolução. Isso vai nos denunciar perante os espíritos superiores. Aqui é o André Luiz falando da obra Evolução em Dois Mundos, que são formações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Ou seja, ele está tão ligado ao corpo físico e ele tem como função justamente zelar pela manutenção do corpo físico, por isso que ele estava abordando bem essa questão, né? A gente não pensa para respirar. Não, agora eu vou respirar. Ou meu estômago agora vai acusar que está com fome. Isso já foi milhares, bilhões e bilhões de anos, esse aperfeiçoamento para que hoje a gente pudesse ter essa questão meio que automática. E o duplo etérico é o que rege essa questão, onde a gente não precisa ficar preocupado com essas questões, não diria de menor porte, que são importantes para a nossa sobrevivência, mas já não tem a importância que tinha lá na época da Idade do Fogo, dos homens ditos das cavernas. É diferente, o espírito ele veio hoje na Terra com outras funções, com outras visões. Ele está focado não só para o aspecto exterior, mas sobretudo para o aspecto interior. E quem foca nesse sentido, consequentemente, tem um avanço, um benefício muito maior na sua saúde. E aqui, quando eu falo saúde, eu estou englobando tudo, não só a física, mas também a espiritual, a emocional. E aí ele diz: destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre o instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Então ele constata que após o desencarne, após o fim do corpo físico,
esse corpo vital também, a tendência tende a se desintegrar mais rapidamente ou demoradamente, conforme a índole do espírito que estava habitando aquele corpo. Constituído de princípio vital, todo mundo sabe o que é princípio vital? Aliás, quantos são aqui estudantes? Quantos leram aqui e estudam o livro dos Espíritos? Nossa, pouca gente. Não, eu estudante, todo dia a gente estuda. Estuda? Livro dos Médiuns. De cabeceira. Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é nossa índole religiosa. Céu e Inferno. Nossa, isso não é possível. Vou mudar isso aqui. A Gênese. Então percebam, quando a gente vai estudar, por exemplo, psicologia, a gente começa lá da base, né? Vamos pegar o Freud, os pensadores gregos que falavam sobre a psique, até chegar nos autores mais recentes. Quando eu vou pegar a matemática, por exemplo, eu não posso ficar lendo, né? Uma conta lá de equação de segundo grau, só ficar lendo, eu tenho que praticar e errar e até acertar. Com a doutrina espírita é a mesma coisa. A gente pode estar falando aqui de duplo etérico, de energia, de fluidos, de perispírito, da questão da evolução humana nesse planeta, mas se eu não pegar subsídios nas obras da doutrina, principalmente a codificação e as obras subsidiárias, eu não vou conseguir entender o conceito que a espiritualidade quis passar através de Kardec e dos médios que trabalharam com ele, e depois de outros médios que vieram posteriormente. Porque se eu não entendo a questão do perispírito, se eu não entendo a questão dos fluidos, questão energética, se eu não vou lá na Gênese estudar o capítulo que fala dos fluidos, evolução do princípio inteligente espiritual, eu não vou conseguir entender determinadas informações, por exemplo, o André Luiz nos traz. Muita gente fala, Joana de Ângeles é difícil, né? O preguiçoso gosta de falar isso. Porque não tem o hábito de pesquisa. E o Espiritismo é uma tríade: ciência, filosofia e religião. E a gente viu na palestra do Ivan justamente esses conceitos unificados, né? Sem dar aspecto maior a um ao outro. Porque isso é Espiritismo. Quando ele está falando de mundos habitados, ele está tocando de um dos pontos fundamentais da doutrina, que é a pluralidade dos mundos habitados. E se eu não estudar astronomia, astrofísica, exobiologia, eu não vou entender o que os espíritos falaram. Tem vida em outro mundo? Legal. Mas como que é essa vida? Constituída do quê? Será que a massa do planeta faz efeito nesse padrão de vida? Será que a distância desse planeta em relação à sua estrela central tem essa relação? Como é que é a vida em planetas da zona tórrida e glacial do Sistema Solar? O que os espíritos disseram a Kardec? Tem vida em Marte, Júpiter, Netuno, Saturno e Plutão e os outros planetas que ainda não foram descobertos? E como é que Camilo Flammarion fala que existe vida em outros mundos, uma vida ultraterrestre? Já ouviram esse termo? Que os espíritas gostam de falar extraterrestre, né? Mas o termo espírita é ultraterrestre.